Oi! Eu sobrevivi à vergonha de postar o primeiro vídeo e agora eu tô aqui pra gravar o segundo. Muito obrigada por todo o apoio. Eu não vou enrolar muito porque eu odeio enrolação. Eu juro, eu tava morrendo de vergonha, mas eu recebi muito suporte, então muito obrigada por isso. Enfim, esse segundo vídeo vai ser basicamente sobre como é a escola no Canadá. Como eu disse naquele primeiro vídeo, eu recebi uma pergunta sobre isso e é um tópico que tem muita coisa pra cobrir. Eu vou começar nesse vídeo, se eu precisar eu faço uma parte 2 ou não, depende, não sei, se vocês quiserem minha parte 2 me avisem. Novamente, eu tenho um disclaimer pra fazer antes de começar. Como eu disse no primeiro vídeo, eu tô na província francesa do Canadá. Então, o sistema de escola daqui é um pouco diferente do resto do Canadá. Então, British Columbia, que é onde fica Vancouver e outras províncias, tem uma diferença na escola. Mas, enfim, o básico continua o básico em qualquer lugar que você for, no Canadá e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem um tipo de aula que é muito parecido com o do Canadá. Quando eu começar, eu vou dizer o que não se aplica em outras províncias do Canadá e alguns estados dos Estados Unidos. Mas, no geral, vai ser quase a mesma coisa. Eu vou fazer esse vídeo completamente básico pra quem literalmente não tem nenhuma ideia. A maioria das coisas que eu vou dizer vão ser muito parecidas com coisas que o pessoal já sabe de filme, série e tudo mais, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Como eu disse no outro vídeo, os alunos que mudam de sala, eles vão mudando de aula em aula, dependendo dos horários que eles têm, e é com isso que eu começo a falar sobre os horários. Basicamente, o horário de aula vai ser baseado numa coisa chamada schedule. O seu schedule vai ser basicamente único. As chances de alguém ter o mesmo schedule que você são muito pequenas. Eu literalmente não tenho mais de 2 aulas com alguém que é próximo de mim, sabe? E são os horários de aula que você escolhe. Seu schedule vai ser só seu. Ninguém na escola vai ter um schedule que seja que nem o seu. Se tiver, vai ser muito, muito raro. Eu não tive uma pessoa que esteve em todas as minhas aulas. Isso é porque você escolhe as suas aulas, como muitas pessoas sabem. Mas você não escolhe as suas aulas livremente. Tem 2 caminhos que você pode seguir. Tem o Art e tem o Science Path. O Art Path é, como a tradução diz, o caminho das artes. Science Path é o caminho da ciência. Então você tem uma seleção de opções entre esses caminhos, dependendo do que você escolher. Tem umas aulas que são chamadas electives, são as eletivas. Essas aulas são drama, que é drama como em teatro, música, arte em relação a, tipo, desenho, sabe? E a quarta é woodshop, que é basicamente marcenaria. Marcenaria é uma das eletivas. Quando você chega na escola e você vai escolher seu schedule, você tem a opção, como eu disse, de escolher entre Science e Art. A diferença é, se você escolher o Science Path, você vai ter uma eletiva para escolher. Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma folha e você vai numerar de 4 a 1, sendo 1 a sua maior preferência. O meu, por exemplo, foi assim. Na minha folha eu escrevi drama 1, que era a minha primeira opção, arte 2, música 3 e woodshop 4. Pra falar a verdade, eu queria fazer todas as aulas, menos woodshop, porque eu não gosto de woodshop at all, tipo, não é minha praia. Mas eu queria fazer todas, só que realmente você vai ter que escolher um. E nesse daí eles vão fazer o máximo pra te encaixar na tua primeira escolha e fazer o seu schedule dar certo pra você ter essa eletiva. Mas às vezes você cai na sua segunda. É muito difícil você cair na sua terceira, é muito incomum. Mas normalmente é entre a sua primeira e segunda. De repente demais. Se você escolher o Art Path, você vai ter 2 opções de eletiva. Então, por exemplo, eu e uma outra pessoa. Eu vou fazer essa comparação porque é mais fácil de pensar. No meu schedule, tenho uma vez uma eletiva. São 9 dias, como eu disse. Um dia desses 9 dias vai ser o dia da eletiva. Então, eu vou ter drama, que foi a que eu escolhi. Nessa outra pessoa, eles vão ter uma das aulas de ciência que eu teria substituída com a outra das eletivas deles. Então, eles têm mais eletivas e menos uma aula de ciência. Eu espero que tenha dado pra entender, porque é meio confuso tentando explicar. Ok, então, além dessas aulas das eletivas, tem outra seleção de aula. Só que essa seleção, nem sei por que eu falei seleção, porque não é uma seleção. São aulas que você tem que pegar para você se graduar. Então, não tem nem como você escolher em pegar ou não. São as aulas básicas e eu vou ler aqui na minha agenda. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que tem história, ética, gym, que é educação física. É isso, são essas 3. Então, história, educação física e ética. Você não pode escolher entre ter ou não ter essas aulas. E a história daqui é basicamente a história do Quebec só. Então, da província, mas eu vou chegar lá. Então, até agora o seu schedule tá. Se você escolher o Art Path com uma eletiva e essas 3 que são as básicas para você se graduar, ou se você escolher o Art Path, você tem 2 eletivas e essas 3 aulas. Então, agora chegando na parte um pouco mais complicada de explicar. Em relação à ciência, por exemplo, tem 3 níveis de ciência que você pode escolher. Como eu disse no meu outro vídeo, que nem em relação à matemática, a minha escola faz uma parceria com o College Board. Normalmente é nos Estados Unidos mais do que no Canadá, mas eles são responsáveis pelo planejamento e efetuação dos créditos e das aulas AP, que basicamente, como eu disse, são aulas de faculdade ou universidade, como eu disse no meu outro vídeo. Então, a minha escola te dá as opções de escolher entre essas aulas. Para as ciências, você pode escolher entre a ciência básica
básica, que é a ciência que você vai pegar automaticamente se você pegar o Orthoped, ciência que era que eu tava, que chama EST, ou as ciências AP. A razão pela qual eu não peguei as ciências AP porque eu não podia, porque é um programa de 2 anos. Todo mundo que entrou ano passado era só o pessoal que tinha feito retrasado. Como era meu primeiro ano, eu não podia entrar nesse programa. Pra ciências é basicamente isso. Aí também tem a questão da matemática. A matemática também tem 3 níveis. Diferentemente da aula de ciências, você pode escolher o nível de matemática que você tá. Então, mesmo se você estiver no Orthoped, você pode escolher entre os 3 níveis de matemática. A matemática básica, que eles chamam de matemática comercial. A matemática avançada dos canadenses, que é a matemática científica que eles falam. E o terceiro nível, que é a aula AP. Basicamente, você fazendo um ano avançado. Esse programa inteiro é basicamente você entrando numa aula de matemática, fazendo um ano a mais. Então, quando você chega no seu último ano, em vez de você fazer a matemática daquele ano, você tem um ano vago pra fazer cálculo. Depois disso, tem a aula de inglês, que também são 3 níveis, mas só são 3 níveis se você for um estudante internacional, senão só são 2. Como eu sou intercambista, era pra minha aula de inglês ser o inglês internacional. Como eu disse, eu vim pra cá e meu inglês já era fluente, então eu fui direto pra aula AP, então pra avançada de inglês dos canadenses. A minha aula de inglês, ela é basicamente focada em literatura, o que eu amo. Eu basicamente passei o ano inteiro lendo clássicos da literatura inglesa, então assim, eu fiquei apaixonada. No momento, a minha aula de inglês e a minha professora de inglês são minhas preferidas, porque melhor aula do mundo. Depois disso tem francês, que é aí que vai ter uma diferença muito grande. Como eu disse, aula de francês, porque aqui é uma província francesa. Então, novamente, tem 3 níveis de francês. A mesma coisa que inglês, esse mais básico só vai ter se você for internacional. Nesse daí, eu fui parar no francês mais básico que tinha. Minha melhor escolha e melhor opção que eu tinha era ir pro internacional. E eu fui. Então, pro internacional, eu tava avançada, até porque no meu exame, eu tirei 99%, porque eles tentam ao máximo e não dá 100% pra ninguém. A minha nota de inglês melhorou a minha average, porque o que eles fazem? A sua nota total é sua average, e é isso que importa, é sua média do trimestre. Porque não há trimestre, eu vou explicar sobre isso. E depois do francês internacional, tem o francês normal. É basicamente o francês como second language, sabe? E aí depois disso, o francês AP é onde fica diferente, porque a maioria das suas aulas vão ser em francês. Então é isso que a gente fala, a parte francesa da escola. São os alunos que estão no francês mais avançado, e é isso que eles falam, a imersão francesa. São aulas de outras matérias ensinadas em francês. Falando sobre aquilo que eu disse dos trimestres. A organização daqui é totalmente diferente da organização do Brasil, e se você quiser me perguntar, pessoalmente eu acho que é muito pior. O ano todo, que começa, como eu disse no meu outro vídeo, de setembro, final de agosto até junho, é dividido em 3 partes. Só que não são partes iguais, nem um pouco. Basicamente, o primeiro termo vai durar entre 1 mês e meio e 2 meses. A mesma coisa pro segundo termo. E aí, pro terceiro termo, é o resto do ano inteiro. É muito desorganizado. Então, por exemplo, a sua nota final, porque aqui eles trabalham com nota final, não é nem A, B, C, essas coisas, é coisa dos Estados Unidos, não do Canadá, não. Então, eles vão trabalhar com porcentagem. Porcentagem por cento. Então, obviamente, é entre 0 a 100. A sua porcentagem do ano vai ser calculada assim. O primeiro termo são 20% da sua nota. Segundo termo, mais 20% da sua nota. E o terceiro termo, que é onde todos os seus exames finais vão estar, são 60% da sua nota. Eles fazem isso porque, basicamente, você pode fazer nada nos primeiros 2 termos. Você pode tirar 0 em tudo. E você faz tudo e tira a nota muito boa no terceiro termo e você passa de ano. Só que esse ano foi diferente. Esse ano, a gente não teve os exames finais. Tem 2 exames. Tem o midterm e aí tem o final exam, que, como o nome diz, é o seu exame final. Ele é em julho, quando o ano tá acabando, sabe? Se a nota do seu exame final foi maior que a nota da sua average do ano inteiro, então da sua porcentagem do seu ano inteiro, que é calculada basicamente entre as suas tarefas e alguns testes que eles fazem, que são basicamente provas, mas eles não contam como exame. Se a sua nota do seu exame final for maior que a nota desse ano inteiro, a sua nota do seu exame final substitui a nota do seu ano inteiro. Enfim, eu não sei o que dizer sobre isso, eu não sei se eu gosto ou se eu odeio, mas eles fazem isso porque eles não querem reprovar as pessoas e eles querem dar uma oportunidade pro pessoal recuperar as notas, sabe? Depois disso tudo, falar um pouco sobre a estrutura das aulas em si. Então, pra isso, eu vou usar o meu schedule. O meu schedule, per se, eu perdi em algum lugar. Eu não sei onde ele tá, mas eu tenho ele escrito atrás da minha agenda. As suas aulas vão começar, obviamente, de segunda a sexta, às 8h20 da manhã, e vão até às 3h06 da tarde. Não é nem 3h05, é 3h06. Isso é mais ou menos relativo à minha escola. Eu nem sei se
na província inteira é assim. E vai começar nesse horário todos os dias, com exceção de quarta-feira. Porque quarta-feira você vai ter uma oportunidade pra dormir um pouco mais. Porque a sua escola vai começar às 9h30 da manhã e terminar às 3h06. O jeito que as homerooms funcionam são basicamente os primeiros 10 minutos que você chega na escola. E elas estão perto do seu armário normalmente. Então ela tá no andar que o seu armário vai estar. Por exemplo, a minha escola tem 3 andares, a minha homeroom tá no 3º andar. Então você vai chegar lá, vai ter um professor, ele vai ver que você vai estar lá e ele vai marcar a sua presença. Se a sua escola tiver tipo um jornalzinho que tenha as notícias do dia, eles vão ler isso. Às vezes não acontece. A minha escola tinha isso e o meu professor fazia isso, só que tinha outros professores que não faziam. A maior parte das pessoas não fazem nada. O pessoal conversa, não sei o que, não sei o que lá. Em relação ao telefone, eu acabei de lembrar, não pode. Se alguém estiver usando o celular, você vai ser levado pra diretoria. Se alguém te ver com o telefone na tua mão, em horário de aula, eles vão tomar de você e não vai ser legal. Depois da sua homeroom, você vai ter 2 aulas. Cada aula vão durar, literalmente, 78 minutos. O que eu acho horrível. Você não consegue prestar atenção durante o tempo todo. Na minha escola, você vai ter essas 2 aulas, cada uma de 78 minutos. E você tem 10 minutos pra chegar na sua outra aula depois que a primeira termina. Tem professores que eles vão te dar detenção se você chegar atrasado. Depois disso, você vai ter o seu recess, que é o recesso. É um tempo pra comer. É mais ou menos às 11h20 da manhã, às 11h40. Então, normalmente você tá com fome nesse período. Você pode sair da escola se você quiser. E aí, depois disso, você vai ter uma aula de mais 78 minutos. E aí, você vai ter o seu almoço. O seu período de almoço é maior. Ele vai das 11h56 às 1h46. Então, você pode sair da escola pra comer. Você pode comer na escola também. Você pode sair da escola pra comer e voltar e comer na escola. E depois disso, você tem mais uma aula. Agora, nas quartas-feiras, você vai ter aula 9h30 da manhã. Então, você vai ter esses 10 minutos de homeroom. Você vai ter 2 aulas, o seu almoço de 50 minutos e mais 2 aulas. Então, você não vai ter o recesso. Falando nisso, as suas aulas que eu tô falando vão ser divididas numa nomenclatura chamada períodos. Então, vai ter o primeiro período, o segundo período, o terceiro período ou o quarto período, porque são 4 aulas por dia, sem contar, obviamente, com almoço e recesso. A câmera literalmente cortou e eu tive que apagar um monte de coisa, porque eu não tenho memória, então eu vou tentar fazer isso muito rápido. Novamente, muito obrigada por terem assistido. Eu tô muito feliz com isso tudo. Se inscrevam no canal, por favor. Deem um like, ajuda demais. Se vocês quiserem compartilhar também, isso iria me ajudar demais. Ai, que mais, caramba. Vejam meu outro vídeo se você não tem ideia do que eu tô falando agora. Provavelmente vai ter sim. Se tiverem alguma pergunta também, comentem. Eu vou estar respondendo tudo. Muito obrigada. Beijos. Vejo vocês na próxima. Tchau!